Pode começar. Bom, gente, vou agradecer. Primeiro, Caio, obrigado, Caio, pela generosidade. É muito importante para nós ter você aí compartilhando. E todo mundo que está aqui com a gente, aqui, tanto no Instagram quanto aqui na chamada. É muito legal trocar essa ideia aí de 15 em 15 dias, né? Então, fico muito feliz que todo mundo está aqui com a gente. Quem que é a Abadico, né? Explicando um pouquinho para quem está chegando aí, assistindo a gravação, ou mesmo com a gente no Instagram. A Abadico é uma empresa de softwares, nós fazemos softwares, né? Temos um time aqui especializado em várias áreas, dentre elas React, né? E testes em React, algo relativamente comum. O Caio vai compartilhar sobre isso. Mas a coisa importante sobre a Abadico, os nossos clientes estão espalhados pelo Brasil e alguns até fora, e os nossos colaboradores também. Então, esse ambiente que vocês vão ver aqui é o nosso ambiente do dia a dia, é como a gente troca ideia, como a gente se relaciona. Então, só para passar um pouquinho. E é isso, Caio, por favor, o papo é seu agora, o palco é seu. Show de bola. Pô, cara, de novo, muito obrigado aí pelo convite. Assim como para vocês é importante esse momento, para mim também. Acho que é mais um momento, uma oportunidade de a gente trocar ideia, eu conhecer mais gente boa aí que está fazendo software bom. Enfim, aprender com vocês, trocar ideia e que isso seja só o início de, enfim, de vários contatos que a gente possa ter depois também. Antes de até compartilhar a tela, só vou comentar que eu vou estar olhando para o lado, porque onde está o monitor aqui que está a apresentação e tal, mas vou tentar ficar olhando para o Sem chat problema. também. Então, deixa eu já compartilhar minha tela aqui. Desktop 2. Acredito que agora vocês estão vendo. Eu quero deixar o chat aberto. Peraí. Chat. Show. Bom, como o Lucas já introduziu aí, a gente vai estar falando um pouquinho de testes em React, principalmente. Mas para quem aí não for do front ou não estiver lidando tanto com React, talvez com algum outro tipo de framework, de tecnologia, vai poder aproveitar um pouquinho, porque a gente vai falar de alguns conceitos também e boas práticas que cabem a qualquer linguagem, cabem a qualquer, enfim, framework que a gente estiver trabalhando. Então, basicamente, só para a gente fazer alguns combinados aqui de agenda, tá introduzindo algumas coisas, né? Tipo, quem que sou eu, tal, o que que a gente vai falar, os princípios e os conceitos que a gente vai trazer aqui hoje, para não ficar um papo muito chato de só alguém compartilhando tela e falando sem parar. Eu vou trazer alguns exemplos práticos aqui para a gente fazer junto. Além de tudo isso, eu acho que o principal aqui, na verdade, é que é um espaço aberto para a gente trocar ideias. Então, assim, fiquem super à vontade para mandar mensagem no chat, eu vou estar de olho aqui também, para abrir o microfone e falar, para, enfim, comentar o que quiser, fica bem à vontade mesmo, não é só da boca para fora que eu estou falando, pode ficar bastante tranquilo, que é mais um papo, não é uma palestra apenas. E um pedido que eu acho que é uma parada que eu gosto um pouco, quem não tiver vontade pode ficar como tá, mas quem puder abrir a câmera para a gente se ver e ver quem são vocês, acho que é legal, porque a comunicação ela não é só verbal, né? Então, quem puder abrir a câmera, enfim, quem não tiver vontade, tudo bem, mas não importa se você está deitado, se está em pé, se você está com o cachorro do lado, o cachorro é legal também. Pode ficar bem à vontade, acho que é uma forma de a gente se relacionar um pouco mais de perto aí, sendo que está todo mundo distante, né? E alguns disclaimers já para a gente também tirar da frente. Tudo que eu vou comentar aqui é só um compilado de coisas que eu fui aprendendo aí durante algum tempinho, estudando em cima disso, mas nada disso é uma verdade absoluta. Então, de novo, fica à vontade para questionar, para, enfim, colocar à prova, para te introduzir a outros assuntos também. Vai ter coisa aqui que eu não vou saber 100%, e aí talvez eu diga que eu não sei, o que eu souber eu digo que eu sei e te explico por quê. E, bom, acho que seja só uma porta aí para conhecer mais desse tema, que é bastante grande.
Para começar, então, quem que sou eu? Basicamente, eu sou manezinho da ilha. Para quem não sabe o que é manezinho da ilha, quem é nativo de Florianópolis, aqui é a capital de Santa Catarina. Eu tenho 22 anos, eu sou desenvolvedor, gosto bastante de tecnologia, teologia, música, futebol, CS e um café bom. E acho que vocês conhecem um pouco mais de mim nesse link aqui, que é onde tem meu site. E antes, vocês devem ter percebido que eu gosto bastante desse tema aqui de coisa retrô, assim, Windows 95 e tal. O meu site ele é todo assim, então é legal porque dá para interagir com algumas coisas por lá também e é bem divertido. É legal saber que tem gente aí que gosta de CS. Exatamente antes de entrar aqui eu estava assistindo, só para comentar. Mas é isso. E eu não podia deixar de falar, né? Eu sou esposo da Vanessa, que vocês conhecem também aí. Então, é aí o que juntou a gente, né? A Badico e eu. E sim, o Wellington, o Gal zicou tudo ali. Foi bem triste, estou bem abalado, mas tudo bem. Vamos lá. Bom, para introduzir um pouco do assunto de teste, eu trouxe essa imagem aqui que pode ser conhecida para alguns, que fala um pouquinho da pirâmide de teste, né? Talvez tenha gente que já viu essa pirâmide com mais divisões no meio delas, com mais detalhes, mas essa é bem resumido, que é falando um pouquinho de quais são as camadas de teste que pode existir na aplicação, quais os ganhos e as diferenças entre elas, né? Então, por exemplo, de baixo para cima, a gente tem os testes de unidade, que eles são mais isolados, só que, consequentemente, são bem mais rápidos de se reproduzir. Tem os testes de serviços, que valida principalmente contrato entre eles. Ele está no meio do caminho ali, entre rapidez e isolamento. E tem os testes de UI, ou teste de integração, ou teste end-to-end, como queira chamar, que eles são mais integrados, né? Então eles vão de ponta a ponta, só que eles são bem mais lentos e mais custosos, né? Imagina essa seta da direita de slower e faster, como também dinheiros, né? Então para cima é mais caro e para baixo é bem mais barato. E a gente hoje vai estar falando principalmente sobre essa primeira camada que é a de baixo, a de testes de unidade. E aqui já vem um ponto bem interessante que é o termo, né? É bem comum no mercado a gente estar falando de teste unitário, né? A gente fala muito de, vou fazer um teste unitário para esse código que eu acabei de construir. Só que o termo unitário, ele não é tão correto. Existe até um estudo de um dos caras que são bem conceituados em testes no Brasil, se eu não me engano o nome dele é Maurício Anish, que ele mandou um e-mail assim, para a Associação de Regulamentação da Língua Portuguesa para entender assim, exatamente o conceito da palavra. E ele entendeu que testes de unidade faz mais sentido. E realmente, se a gente analisar do ponto de vista de código também, faz sentido a gente chamar assim de teste de unidade. E aí eu vou trazer um exemplo do porquê disso. Basicamente, eu falei que eu gosto bastante de café, né? Então, eu vou trazer os exemplos em coisas de café. Mas imagine qualquer outra coisa. Aqui a gente tem um pacote de café. O pacote de café, ele pode ser considerado uma unidade. Então, não me interessa muito nesse caso aqui quantas gramas que ele tem, por exemplo, quais que são as características dele e tudo mais, mas me interessa que ele é uma unidade e por ele ser uma unidade, ele tem várias características próprias, né? Então, sei lá, esse café aqui ele tem um rodapézinho meio laranja, uma parte de cima azul escuro, tem a logo no meio e tal. Ele é uma unidade, tem as suas próprias particularidades. Porém, um kit com cafés, uma caixa com kit de cafés, ela também é uma unidade. Apesar de eu ter vários cafés aqui dentro, eu posso ter, sei lá, 5 ou mais cafés aqui dentro, ainda assim é uma unidade porque eu estou falando do kit, estou falando da caixa inteira composta por vários cafés. E dessa forma também não me interessa, por exemplo, quantos pacotes tem ali dentro, quantos gramas de café eu tenho ali dentro. Me interessa que a caixa inteira é a unidade, então eu tenho todo o design dela aqui e ela também tem as suas particularidades. E aí a diferença é, dois pacotes ou mais de cafés juntos, eles não formam a unidade. Então, se eu pegar aqueles dois do início e colocar eles um ao lado do outro, eu não estou falando de um kit de café, eu estou falando de dois pacotes separados que formam a unidade. Então, se eu tivesse agora 10 pacotes de café separados, em unidades separadas, mas de forma conjunta, eu ainda não estou falando de uma unidade, né? Estou falando de um por um. E por fim,
Um saco de café também é uma unidade, né? Então, imagina um sistema que, sei lá, seja de estoque ou de transporte, logística, ele não quer lidar com pequenas unidades de cafés de, sei lá, 250 gramas. Ele quer lidar com coisas maiores, então também um saco de café pode ser considerado uma unidade. E aí isso é importante porque quando a gente fala de unidades de código, geralmente a gente está falando de coisas que têm valor para o meu negócio, para o meu produto, para o meu sistema, aplicativo, o que for. Então, quando a gente fala que eu vou criar um teste unitário para o meu código, a gente geralmente pensa, pô, qual que é a menor partezinha do meu código que eu vou estar testando? Então, por exemplo, eu tenho uma API que ela aceita uma requisição GET e essa requisição retorna uma lista de produtos, por exemplo. Eu vou testar só essa requisição, eu só vou testar o GET, não vou testar os outros métodos, por exemplo. A gente não está falando específico desse pedaço de código, né? Mas a gente está falando do que esse endpoint, por exemplo, entrega de valor para o teu cliente. Pô, ele te entrega que ele te dá acesso à lista de produtos que a tua loja vende, por exemplo. Então, unidades de código têm um valor para o negócio, assim como a gente representa, né, no caso aqui os pacotes de café, também representam alguma coisa para o negócio específico, né? Então, só para ficar claro, eu não poderia pegar esse pacote de café, por exemplo, e colocar lá na minha prateleira de um supermercadinho, né? Porque para aquele negócio não é uma unidade. Então, esse outro ponto que é bem importante, que ele varia muito de acordo com cada negócio, né? Então, é bem importante eu conhecer que negócio que eu estou trabalhando, que eu estou lidando, porque aí eu vou entender o que que é o que tem valor para mim, o que que é aquilo que importa para o meu produto, que eu não posso deixar de abrir mão, que eu não posso abrir mão dele seja de testar ou seja de validar o seu comportamento. E aí, vocês podem perguntar, pô, beleza, por que que tem que testar então? Eu já fiz o meu código aqui, eu já validei com o APM do time, o Product Owner do time, tá tudo certo, o designer já viu a tela, também tá tudo certo, por que que eu ainda preciso testar? Eu vou dizer o porquê. Basicamente, criar testes ou testar de forma geral, seja manualmente, mas principalmente de forma automatizada, seja unitariamente ou com um teste um pouco maior, ele é mais uma forma que a gente tem de validar o software. A gente pode validar o software de várias formas, é o que eu já comentei. Posso validar com a designer do time, com a PM do time, posso mostrar para o meu líder, para o meu chefe, até para o cliente, e o cliente dizer que está tudo certo. Só que a gente pode perder algumas camadas de validação aí se a gente abrir mão dessa etapa de teste. Outro ponto que a gente tem de vantagem do porquê testar é que ajuda muito no debug e na investigação. Então, eu suspeito que vocês já passaram por alguma situação assim que era, quase que impossível descobrir por que aquele bug estava acontecendo, tipo, não estava muito claro, era uma situação muito específica, tinha que repetir vários passos para isso acontecer, e o teste automatizado ele te ajuda exatamente aí. Tem partes do produto que às vezes é difícil de reproduzir um comportamento que a gente quer, e o teste ele consegue fazer com que esse comportamento aconteça sem que todo o processo por trás aconteça também. Então ele vai ajudar bastante nisso. E além do mais, os testes ele é uma camada de documentação, porque todo teste tu escreve, né, o que que tu espera e o que que deveria acontecer daquele processo. Então vou dar um exemplo. Quando eu aqui no meu trampo atual, né, eu vou mexer num código que eu não conheço ainda, que eu nunca mexi. Acho que é a primeira coisa que eu faço, de forma geral, eu dou uma olhada no código, mas uma das primeiras coisas é executar os testes daquele arquivo, por exemplo, para eu minimamente ler o que que ele devolve, assim. Talvez eu nem olhe o que os testes estão fazendo, mas só para ver o que que ele vai devolver ali, que estava na descrição do teste. Isso ajuda bastante para entender até a regra de negócio, né? Então, imagina que, até já falando do último ponto, imagina que tenha pessoas novas desenvolvedoras no teu time, então entrando, tu ainda não tem um processo tão definido, né, do que é um onboarding dessa galera, o que que eles têm que aprender nas primeiras semanas, mas conhecer ali pelo menos através do código, o que que aquele código tem que retornar, já te dá alguma segurança de que tu não vai quebrar nada e vai continuar tudo certo. Essas são algumas vantagens que eu vejo da gente estar testando nosso software. E aqui, o que a gente geralmente faz para testar, né? É tudo com base, na verdade, em inputs e outputs, né? Então, até abstraindo aqui a questão de React, componentes,
coisas da tela, por exemplo, para a galera também que é back-end. Pensa numa função simples, basicamente que a gente vai testar os parâmetros que ela recebe e o resultado que ela me devolve. Então, sempre vai ser em cima desses dois caras. Eu recebo, vamos supor que essa função faça uma soma, eu recebi 2,2 e eu quero que retorne a soma desses dois números, no caso seria 4. Então, seria coisas desse tipo que a gente faz em testes no geral, para garantir que o comportamento exista. E no React, agora sim falando dele, não é tão diferente assim. O que que muda? Eu vou estar renderizando um componente, eu vou ter o meu componente, né? Só que ao invés de parâmetros eu tenho minhas props, e no fim eu tenho um React Element ali que é me retornado por ele. Então, a forma de fazer os testes é muito semelhante. Tipo, eu ainda estou fazendo algo com inputs e outputs que eu espero e recebo, e faço asserções em cima disso. E aí, já falando um pouquinho mais da ferramenta específica, hoje uma das principais ferramentas que a gente usa no mercado para fazer esse tipo de teste é o React Testing Library. Essa ferramenta, ela faz parte de uma família, né? Então, essa árvorezinha aqui é legal por causa disso. A gente tem a DOM Testing Library, que é basicamente a API Py, onde ela tem vários recursos que são usados em quaisquer frameworks ali que suportam. Então, por exemplo, o Vue tem a sua adaptação do Test Library, o Angular, o Cypress tem, enfim, acho que até Svelte, que é super recente, tem também. Então, a gente trabalha com uma ferramenta que ela está dentro de vamos dizer assim, de uma família, e a gente não precisa reaprender a todo momento quando, enfim, por alguma necessidade a gente troca de ferramenta, né? Então fica muito mais fácil até da galera aprender e manter padrões, né? E padrões é importante, principalmente para manter boas práticas de mercado, manter, enfim, o código de uma forma que tu não tenha mais esforço cognitivo para entender o que está acontecendo só pela forma que foi escrito, né? Então, aqui eu deixei o link também, depois eu vou compartilhar com vocês a apresentação, né? Mas já deixei o link da documentação. Existe uma documentação só da DOM Test Library, existe só do React, também como existe cada framework. Mas a principal é o que tu mais consome no dia a dia ali para conhecer as funcionalidades da ferramenta. E acho que é uma das coisas que eu mais gosto dessa ferramenta são os princípios dela. E eu peguei, acho que esse é o primeiro princípio, se eu não estou enganado, que ela deixa muito claro isso quanto à renderização de componentes, né? Essa frase está traduzida, mas basicamente ela fala: se tiver relacionado à renderização de componentes, deve lidar com nós do DOM e não com instância de componente, e não deve incentivar o processamento de instância de componente. Enfim, falou um monte de coisa, mas talvez não tenha ficado claro, né? Aí que é isso, né? Tipo, o que tem a ver? Aqui nessa funçãozinha, por exemplo, acho que eu coloquei até uma mais para frente, né? Aqui. É, a gente tem o nosso componente React, imagina que é, sei lá, qualquer coisa, um botão, algo bem, bem simples que a gente tem na nossa aplicação. E esse botão, no fim do dia, depois do React fazer todo o trabalho dele, e o que vai estar na tela é um elemento HTML. E a gente conhece que os elementos que estão no HTML são nós do DOM, né, que a gente chama, que é o documento Document Object Model, que basicamente são todas as tags e as árvores que saem a partir dali, né? Então imagina que dentro do teu botão tu tem mais um textinho, então esse textinho ele é filho desse botão e o botão é filho de um menu, por exemplo. Basicamente o DOM é isso, é uma árvore cheia de hierarquias de elementos. E no fim do dia, o que a gente escreve no React vira isso, né? Se torna esses elementos no DOM, esse HTML que a gente vai ver lá na nossa página. Então, a lib DOM Test Library para testes, ela faz exatamente isso. Ela nos proporciona uma função de render, enfim, deixa ela bem simples, mas a ferramenta te proporciona um render, e o que ela vai te devolver é o DOM. Então, é exatamente o que o cliente vai estar vendo quando ele acessar a tela. Então, se, por exemplo, tu precisa que seja renderizado uma tag específica, vamos supor um H1 e não um H3, por exemplo, é isso que vai estar vindo aqui no DOM quando tu fizer essa renderização do componente, né? Isso aqui é bem importante porque os frameworks antigos de teste
não diria antigos, tá? Mas diria não os principais. Acho que tem muita aplicação hoje que ainda usa. Por exemplo, o Enzyme, ele trabalha com instâncias de componente. E aí, qual que é a diferença? Ele não vai te retornar depois do render um DOM, um HTML de verdade. Ele vai te retornar a instância dele, ou seja, é como se fosse um objeto cheio de propriedades e elementos. Por exemplo, uma das chaves desse objeto pode ser as class names que ele tem, e ali tu vai fazer a asserção em cima disso. E aí o problema que a gente tem nesse caso é que a gente não está testando o que o cliente realmente está vendo, né? O cliente não está vendo um objetão ali cheio de propriedades e valores que, enfim, para ele seria extremamente confuso. Ele está vendo um botão na tela. E esse é o pulo do gato, assim, que mudou o jogo no Testing Library e fez ele ser tão, vamos dizer assim, aceitado no mercado, e tanto que hoje é uma das principais ferramentas, né? Eu não trouxe aqui por esse dado, mas existe uma pesquisa do State of JS, que eles fazem todo ano, se eu não me engano, e o React Testing Library, ele estava nas principais posições, e o legal dessa pesquisa é que eles medem através da satisfação que tu tem usando aquilo. Então, por exemplo, vamos pegar uma situação do dia a dia, né? Vamos supor que no dia a dia eu preciso pegar um ônibus todos os dias. É, Só que é uma necessidade que eu tenho, não é que eu gosto de pegar ônibus e que eu amo o transporte coletivo da minha cidade. Então, nessa pesquisa, eles tiram isso, né? Então, por exemplo, talvez tu tenha que usar o Enzyme hoje no dia a dia, mas tu não está satisfeito com ele. Então, a pesquisa ela te dá isso claramente, assim. E é muito bacana ver que o Test Library, por exemplo, está sempre bem colocado. Bom, e aí, por que dele, né? Algumas coisas eu já comentei, ele faz uma renderização real do componente, então a gente vai ter ali de verdade o HTML. Ele tem suporte a novas tecnologias do React, como os hooks, que não é nem tão novo assim, né? Mas alguns antigos não têm. E ele tem uma questão de carries mais assertivos, que é muito bacana. A gente vai ver isso mais na prática, não quis trazer muita parte teórica aqui. Então, a gente vai entender por que essas carries são importantes ali na frente. E como que isso muda bastante a nossa forma de escrever os testes. Então, agora acho que, enfim, falei bastante de coisa teórica, algumas coisas talvez não tenha ficado tão claro. Então, eu resolvi fazer uma parada bem prática. Não trouxe print de código, nada tipo estático, acho que é para a gente escrever junto, trocar ideia. De novo, fiquem à vontade para abrir microfone, comentar, sugerir coisas. O que está aqui veio um pouco da minha cabeça, um pouco de coisas que eu dei uma olhada, e aí, até para trazer vocês mais para perto, porque eu imaginei que a galera não iria falar muito e tal, a gente vai testar uma coisa que eu suspeito que a grande maioria de vocês conhece, que é esse formulário aqui. Esse formulário, ele tá lá no Taylor, que é o aplicativo de vocês, né? A Vanessa, tipo, me fala dele várias vezes durante o dia. E aí eu fui caçar ele e tal, fui ver como é que ele era, e, enfim. Aí eu achei esse formulário lá no site. Eu quis pegar um formulário especificamente, porque formulário é, sei lá, pô, é uma coisa que a gente lida em quase toda aplicação. Assim, é difícil uma aplicação não ter um formulário. E dentro de um formulário existem várias particularidades, né? Tem, sei lá, os inputs, os placeholders, as labels, o botão desativado, os textos. Enfim, tem um mundo de coisa ali que dá para a gente ficar testando e brincando em cima dele. Então eu criei a minha versão do formulário do Taylor. Claro, eu adaptei algumas coisas, umas ali, enfim, deixei um pouquinho diferente, mas eu vi que esse formulário tem uma validação no campo, então a gente vai brincar com isso aqui também. E aí dá para a gente fazer uma coisa mais coletiva aqui e trocar ideia. Então eu vou abrir o VS Code aqui. Eu criei um projetinho simples, usei um boilerplate aqui para criar esse projeto. O boilerplate ele é em TypeScript. Particularmente, eu não conheço muito TypeScript. Foi mais um desafio que eu quis fazer para mim mesmo, de criar em TypeScript para eu me forçar a até aprender um pouco mais. Mas, basicamente, é um projetinho React em Next e TypeScript, né? Então, eu vou rodar ele aqui. Só deixa eu ver se está renderizando o form Badico, que eu chamei aqui no nome do componente. E esse é o nosso cara aí. Tem algumas coisas diferentes, né?
Eu não coloquei aquele checkboxzinho aqui, porque eu não sei o que ele significa. Então, eu não sabia direito para que a gente poderia fazer com ele. Aí, basicamente, ficou essa diferença aqui do form real. Mas a gente tem esse cara aqui e a gente vai, enfim, brincar um pouco nele, que é dado o comportamento final que a gente espera, né? Então, aqui, pô, eu posso preencher meu nome, eu posso preencher o meu e-mail, tal. E aqui, nesse campo específico de WhatsApp, eu tenho uma validação, né? Se eu escrever uma coisa zoada, ele me diz que o número é inválido e desabilita o botão. Se eu colocar um número válido, ele deixa submeter o formulário e tá tudo certo. Então, se eu submeter o formulário, o que eu fiz aqui, eu só faço um log, então submeteu e beleza. E se não tiver, eu não posso nem clicar. Imagino que, claro, quando fazem submit aí, vocês mandam para uma API que faz não sei o quê, e cadastra o cara e vira um lead, né? E aí vai. Mas aqui é bem mais simples, só para a gente brincar e ver acontecendo o problema. Se eu estiver falando muito rápido, ou vocês não entenderem alguma coisa, fiquem à vontade para me interromper. Ô, Caio, tá super tranquilo. Eu ia pedir só para no VS Code você dar um zoom. Acho que fica mais fácil para a galera visualizar aqui. Boa. Perfeito. Sim, tá bom? Sim, acho que melhorou bastante. Show. Beleza. A galera agora aí que não é dev deve estar se tremendo por dentro, né? Meu Deus, o que é isso? Uma tela preta e letrinhas coloridas. A Vanessa está rindo ali. Enfim, mas tudo isso aqui imagine que é um monte de texto em inglês que no fim do dia vira isso aqui que vocês usam de verdade. Então, vamos lá. Aqui, não se apeguem tanto à implementação agora. Até tem coisas aqui do TypeScript particularmente que eu fui aprendendo enquanto estava escrevendo esse código. A solução talvez, se fosse no mundo real, eu não faria dessa forma. Algumas coisinhas acho que eu faria diferente. Algumas coisas não estariam aqui dentro do componente especificamente, né? Poderia estar em outro lugar e tal. Mas vamos pensar só na ideia geral, né? Eu estou numa branch aqui que quem já é ligeiro deve ter reparado. O nome da branch é with wrong carries. E a gente vai entender o porquê que essa branch existe e por que tem um errado ali no meio dela. Mas basicamente a gente tem o nosso formulário, que está envolvido num wrapper, que é um storage component. Ele tem as regras de CSS dele. Isso aqui, as regras, a maioria eu peguei lá do site mesmo, DevTools, de vocês lá, o site do Taylor. Então, a gente tem o título de passo a parte, tem a descrição. Aqui tem o formulário, efetivamente, né? Coloquei as labels referentes a cada input, mesmo que a label não apareça lá na tela nesses casos. Então, está aqui a label, o input de e-mail, o de nome, de e-mail, de WhatsApp. Aqui tem a validaçãozinha para aquele textinho de WhatsApp aparecer. E o botão de submit. Beleza, nada demais. O que tem S aqui na frente são storage components. Então, vai ter algumas regrinhas aqui. Pô, se é disable, a opacidade fica menos e tal. Quando tem um hover, o brilho diminui. Mas, enfim, nenhuma regra muito complexa aqui. E se a gente parar para pensar, a gente pode ter algumas unidades de código dentro desse mesmo formulário, né? Então, eu quis separar ela, na verdade, em só duas, que foi o formulário inteiro, para mim, ele é uma unidade, ele pode ser uma unidade, e o input específico, ele também pode ser uma unidade. Então, o nosso exemplo aqui, ele é simples, né? Esse input, ele, por exemplo, não tem um ícone dentro dele, ele não, enfim, não tem alguma regra de quando tem o focus, ele aumenta ou diminui, ele é um input relativamente simples. Mas ainda assim ele tem as suas particularidades que a gente poderia isolar. Então o que eu fiz aqui foi criar um componente de input que basicamente ele recebe um valor e uma função de onChange e tudo demais que o meu componente Py quiser me passar. Então aqui no caso ID, placeholder, name, todas essas coisas. E basicamente o meu input, o que ele deve fazer? Renderizar esse valor se ele tiver um valor e chamar essa função de onChange quando acontecer alguma mudança dentro dele, através desse render. Vamos começar pelo input, porque ele é bem mais simples. E o teste dele também é bem tranquilo. É bem simples. Basicamente, essa é uma estrutura de testes no geral.
Antes na verdade, começar mesmo os testes, eu queria tirar uma dúvida com vocês, se vocês fazem teste realmente no dia a dia, e se é com React e com React Library. Essa era uma dúvida que eu esqueci de tirar antes. Quer responder? Pode responder aí, galera. Senhor Fábio, senhor... No geral, acho que nos projetos que eu mexi, pelo menos aqui dentro da Badico, a gente nunca fez teste no React em si. A gente só faz teste no back mesmo. A gente testa só. Essa coisa que você falou, achei bem interessante, inclusive, dando um pitaco. Eu gostei muito de você falar, é a unidade, não unitário, né? Porque eu vi muito, sou rato de teste há um tempão, só que a tradução e toda a parte, tudo, nós temos que testar cada unidade. E como você vai para o mundo, para o mercado, você percebe que o mundo real não é assim, você não tem tempo de testar cada unidade, cada pedacinho, né, a menor parte. É o mundo ideal, é o que a gente gostaria, mas, de fato, o que a gente quer é testar a unidade do negócio, né, e aí eu achei bem legal isso. Então, aqui a gente, por causa da falta de proficiência, a gente testa o back. Então, a galera tem a gente tem uma cultura muito forte de testar nossas APIs, se está se comportando bem, a gente até prepara muito bem os testes do Postman, né? Então, automatiza algumas coisinhas ali e tal. E os meninos começaram a prática de testar coisas core no back. Então, pegam, sei lá, a parte mais importante do sistema X, testa e garante que aquela parte não vai quebrar, entendeu? Então, tipo, mas a gente não é o xiita dos testes. A gente, um pouco, falando para quem não nos conhece, a natureza do nosso negócio. O nosso cliente quer ver a coisa final e a gente tem que se adequar a isso, né? Sem perder, claro, não é aquela coisa, né? Perdendo a essência do que é o certo a se fazer, né? Nunca ferindo o produto final, mas sempre pensando nisso, né? E eu acabei de lembrar que o pessoal do Instagram não está ouvindo o que eu estou falando, que droga. Tava fechado. Foi mal. Mas enfim, segue aí. Esse ponto é bem legal, porque às vezes a gente pensa assim, pô, não estou escrevendo teste, sei lá, não tenho 100% de cobertura de teste, por exemplo. Esse é um ponto clássico, assim, e pô, tô fazendo errado. Não necessariamente. Talvez, tipo, que tu precisa testar que, enfim, o coração da tua aplicação que não pode parar, e aquilo ali tá 100% coberto, beleza. Tem coisa que talvez não precisa. Então, por exemplo, esse formulário aqui nosso, cara, a gente precisa garantir que a cor de fundo dele seja azul. Tipo, o Taylor não pode mudar de cor uma hora e aí o Taylor, tipo, vai continuar igual no fim. Então, tem coisas que a gente não precisa garantir que estejam cobertas, por exemplo. Pô, a cor desse botão necessariamente precisa ser laranja, senão o nosso cliente não vai entender o que ele precisa fazer? Talvez não. Talvez o que a gente precisa garantir é que esteja escrito cadastrar e não cancelar, por exemplo. Aí a gente tem a definição ali do que o nosso negócio precisa e a gente pode cobrir com os testes, né, por exemplo. Mas legal, bom saber desse contexto aí. Nesse nosso componente de input, o teste dele é relativamente simples, é mais aqui para a gente conhecer a estrutura. Já dando spoiler, não tem nada de errado nesse daqui, o que vai ter coisas meio estranhas, vai ser no outro teste ali do formulário inteiro, mas é só para ter uma ideia do que seria um teste de unidade, né? Então, basicamente aqui, deixa eu até separar a tela, que eu acho que fica melhor. Basicamente aqui a gente está testando só essa parte branca aqui, né? Então, o que está fora, a validação, o título, o botão, nada disso interessa para a gente agora, porque a gente está falando de uma unidade de código, que é o nosso input. E aqui o que a gente garante? Quando eu renderizar ele, eu espero que ele renderize com o valor que ele recebe. Então, eu espero que esse input, que ele tem uma row, né? Ele tem um papel, que é ser um text box, ele tem o valor que eu estou passando para ele, que no caso aqui é testing. Então, basicamente, é essa asserção que a gente faz para garantir essa unidade, né? Especificamente. E outra coisa que ele faz é que ele chama, né, triga, no inglês aportuguesado, a função de onChange quando o usuário digita, né? Então, a gente faz uma simulação aqui de uma digitação do usuário e a gente espera que essa função seja chamada. E aqui, se tivesse algum parâmetro específico, a gente poderia garantir isso aqui também.
No nosso caso, não tem nenhum parâmetro, é só isso mesmo. Então, aqui é um exemplo bem simples do que seria uma unidade de código que a gente estaria testando no React. Essa daqui, beleza, tudo certo, sem problema, é só para ter uma ideia da estrutura mesmo. E vamos para a unidade maior, que ela é mais interessante, é mais complexa também, que é o formulário inteiro, né? Então, aqui a gente já está falando de um teste que ele está considerando as coisas que estão escritas na tela, o botão, a ação que esse botão tem e os inputs também, né? Então, está envolvendo um pouquinho mais de coisa ali. E aqui, acho que o ponto principal para a gente se atentar é os seletores, né? O React não, na verdade. O JavaScript, ele te dá vários seletores nativos da linguagem, né? Então, por exemplo, Carry Selector, Get Element by ID, by Class Name, várias coisas desse tipo. E elas estão disponíveis aqui no teu teste, porque basicamente é JavaScript no final do dia, né? Então, mesma coisa, eu estou renderizando o meu input. Posso fazer uma Pode falar? pergunta? Pode, pode. Você falou mais cedo que a Testing Library tem renders para vários frameworks, certo? Tem para o Vue, para o Perfeito. Angular. O que muda é a função render, no fim das contas. E no caso o que vai mudar é a implementação deles, né? Então, por exemplo, Não aqui... é o nosso teste. Exatamente. Tipo, o nosso teste, ele vai usar uma função render que o test library me deu. Aqui eu estou pegando do pacote de React, né? Vamos supor que a gente estivesse no ambiente de Vue, seria Vue. Só E aí o mudaria que isso. De é, resto, tudo igual. exatamente. O que ela faz lá por dentro para renderizar o Vue ou o React, o Angular, não me interessa muito agora. Me interessa o que ela me devolve, né? Mas a regra no geral é a mesma. Então, beleza, a gente tem o nosso formulário. Aqui a gente renderiza o formulário. Então, lembra que esse renderizar aqui é realmente um HTML no final do dia. Isso aqui está saindo um HTML daqui. Aqui eu estou fazendo a busca pelo meu título e pela minha description. E aqui a gente tem um ponto bem importante que eu estou usando o document.carrySelector. É um seletor válido que a gente pode usar? Sim, é um seletor que a gente pode usar, está disponível na linguagem, tudo bem. Aqui eu estou buscando pela tag e aqui eu estou buscando por um ID e faço a asserção se ambos estão no documento. Então eu vou rodar esse teste aqui, rodando só essa linha específica. Para rodar só uma linha específica, a gente pode colocar um F na frente aqui ou escrever it.only, que é a mesma coisa. Show. Então, o nosso teste passou, está tudo certo. Os elementos estão na tela, como deveria, como a gente esperava. E até aqui, tudo bem. Nosso teste passou e a gente está garantindo que isso está acontecendo como a gente esperava. Vamos seguir para os próximos, depois a gente volta nos problemas de usar tais carries, né? Aqui tem um exemplo mais interessante também. Agora a gente quer garantir que a gente está chamando o console log quando o formulário é submetido, né? Então a gente tinha visto aqui que quando eu preencho ele com informações válidas e eu faço o submit desse formulário, o console log é chamado passando um submit aqui, né? Então a gente vai testar essa chamada aqui. E agora imagina que isso aqui pode ser qualquer coisa, né? Pode ser uma chamada para uma API, por exemplo, pode ser, sei lá, uma requisição post que salva o usuário no banco, alguma coisa desse tipo. Mas aqui, a nível de teste, a gente está só logando aqui no navegador. E o que a gente já começa fazendo aqui? O Jest, que é a ferramenta principal dos testes que a gente usa, não o Testing Library especificamente, ele nos dá algumas funções de mocks, né? Então, a gente substitui o conteúdo daquela função usando o jest.fn. E o que é esse jest.fn? Basicamente, é eu dizer, cara, a implementação que existe no console.log, ignora ela e usa essa função. Mas por que isso importa? A gente, agora, nessa função, a gente pode controlar ela da forma que a gente quiser, basicamente. Então, se eu quiser dizer que essa função tem que retornar algum valor para mim, por exemplo, eu poderia fazer isso através desse mock. No nosso caso, eu estou usando isso para a gente poder fazer essa sessão desse tipo aqui,
que eu espero que a função seja chamada com o submit, por exemplo. Beleza. Então, eu moquei aqui a chamada do console log, renderizo o meu componente, pego os elementos que eu quero. E aqui a gente tem um problema. Eu estou pegando todos os elementos, todos os inputs que eu tenho na tela. Então, ele me devolve um HTML collection, né? Que é como se fosse um array de elementos. Então, eu tenho um input de name, que está na posição 0, input de e-mail está na posição 1, input de WhatsApp na posição 2. Exatamente como está aqui, né? Isso aqui é o meu e-mail, nome e WhatsApp por último. E o submit button eu pego através da classe dele. Como ele também retorna HTML collection, eu tenho que pegar o primeiro elemento desse array. Aqui, com o user event, que também faz parte da testing library, eu consigo simular alguns eventos que o usuário estivesse fazendo, né? Então, como se ele fizesse isso aqui. Basicamente, digitar dentro de um elemento que a gente diz, ou clicar, no caso do botão. Então, dentro do input de nome, eu coloco um fake name, que está aqui em cima, coloco dentro do input de e-mail, o e-mail, WhatsApp, e clico no botão. E no final, eu espero que o console log seja chamado com aquele submit, né? Então, se rodar o teste, é para estar tudo passando, porque tudo, enfim, está nos conformes como deveria ser. E tudo está passando realmente, ó. Ele chamou, verdinho, passou, tudo certo. Aí agora que a gente para um pouquinho aqui para dar uma olhada no código, do ponto de vista de implementação e de boas práticas, inclusive, de teste, né? Por que isso aqui pode ser um problema para a gente? E se alguém quiser comentar alguma coisa enquanto toma água, pode ficar à vontade. Beleza. Por que usar um seletor dessa natureza aqui pode ser um problema? Nos testes, em geral, a gente tem acho que vamos dizer uma regra, acho que no back-end isso existe também, mas principalmente no front-end acho que acontece mais, que é a gente testar o que o usuário está vendo e não exatamente a implementação. Então, no fim do dia, o nosso usuário ele não está vendo um elemento H1, concorda? Ele está vendo um texto escrito faça parte. Claro, para nossa implementação, ele é uma tag H1 do HTML, né? Está aqui. Só que se depois a Renata chegar para mim e dizer, Caio, agora não tem que ser desse tamanho todo, tem que ser um pouco menor. E aí eu vou lá no código e mudo para um H2, beleza, pô, é assim que tem que ser. Esse teste aqui, ele vai passar a quebrar. Só que por que isso é um problema? A gente está testando a implementação que a gente tem e não o resultado final que o cliente está vendo. E aí, se a gente para agora para pensar nas variáveis que podem acontecer do ponto de vista de código, de refactor ou de, enfim, estilo de código mesmo, pode acontecer inúmeras mudanças aqui. Isso aqui poderia ser uma tag P, poderia ser qualquer outra coisa, e não só uma tag H1. E a gente sempre vai ter esse retrabalho de ficar mexendo no código, mesmo se a implementação não mudou. Se o resultado final, na verdade, não mudou. Então, aqui a gente teria esse problema. Outro problema que a gente tem é pegar por seletores do elemento, né? Então, por exemplo, aqui eu estou pegando pelo ID da descrição, que está aqui. E se por algum motivo a gente precisar mudar o nome desse ID, tipo, no final do dia, o cliente vai ver a mesma coisa, vai estar o mesmo texto na tela e nada vai mudar. E aí a Raquel acabou de matar a charada ali no chat, porque a gente pode ter outras alternativas, por exemplo, buscar pelo texto, que é exatamente o que o usuário está vendo no final do dia. Então, usar esses seletores nos traz um problema do ponto de vista de código, enquanto a gente tem uma solução que é até mais simples, que é usar o que o cliente está vendo. A gente já vai daqui a pouco para ver como que seria a solução ideal para esse cara aqui. Só vamos comentar também desse outro problema que a gente tem, que esse é até mais interessante, por causa da questão de ordem, né? Então, hoje aqui a gente tem nome, e-mail e WhatsApp. E se por algum motivo a Renata chegar para mim de novo e falar, Caio, pô, não é agora nome e e-mail, é e-mail e nome. E aí a gente vai chegar no código, vai apagar essa parte, vai colocar aqui para cima e
Mudou, beleza. É e-mail e nome agora, sucesso. Tá ali, a Renata vai olhar, pô, Caio, perfeito, vocês são muito rápido e tal, parabéns, e muito legal. Aí agora a gente vai renderizar o nosso, rodar os nossos testes aqui. Na verdade, não era nome e e-mail, é WhatsApp que eu tenho que mudar. E beleza, então o WhatsApp agora passou a ser o segundo elemento, e-mail, WhatsApp e nome no final. E aí, que problema que isso traz para a gente? Aqui, como eu comentei, né, ele está retornando um array de elementos. Então, por padrão, até do próprio JavaScript, se a gente chega no navegador e roda aquilo ali, ele vai retornar um array de acordo com o que ele for encontrando, né? Eu escrevi errado. Ó, então, por exemplo, ele retorna um array, ó, tem o primeiro, o segundo e o terceiro. E ele vai retornar exatamente na ordem que ele for encontrando, né? Ele vai colocando dentro desse array e depois retorna para a gente, uma node list. E aí, nos nossos testes, a gente está fazendo exatamente a mesma coisa, pegando o primeiro, o segundo e o terceiro. Só que agora o segundo não é mais o e-mail, o segundo agora é o WhatsApp. E com isso, nosso teste quebrou. A gente esperava que fosse chamado, mas na verdade nunca foi chamado. E aí, pô, por que que nunca foi chamado? Eu não mudei nada, a implementação tá igual. Mas é que agora, o input de WhatsApp que ele pegou aqui não é mais o WhatsApp, ele está pegando o nome. Então, esse valor aqui está sendo preenchido com o nome e, consequentemente, o WhatsApp está sendo preenchido com o e-mail. Então, aqui a gente pega um outro problema desse tipo que, pô, vamos precisar ficar refatorando de novo, mesmo que o resultado final não esteja quebrado. Esse é bem sutil, né? Pode parecer até, pô, é só a ordem das coisas e tal. Mas a gente sabe que o produto ele muda, enfim, todos os dias, basicamente. E mudanças desse tipo não deveriam influenciar na nossa forma de testar, porque, de novo, a gente não testa a implementação, mas sim o que o cliente está vendo no final do dia, né? E aqui a mesma coisa no submit button, né? Ele está pegando por class, e classe, cara, é uma coisa lá do CSS, é lá do estilo, não tem a ver com a minha aplicação. O que me interessa é que, pô, sei lá, no final ele esteja laranja, que classe nome ele está usando não me interessa muito. Então, se a classe mudar aqui, também o teste vai quebrar, agora ele vai até quebrar por outro motivo aqui. Ele vai parar já nessa linha aqui, porque ele não vai encontrar esse elemento, né? Ó, não consegui nem clicar porque eu não encontrei esse elemento na tela. E, de novo, o elemento ainda está lá, está tudo certo, tá tudo funcionando. Então, basicamente, esses são os perigos que a gente tem de usar carries e seletores de forma errada. E não é a forma, inclusive, que o React Testing Library orienta a gente, né? Então, eu vou só voltar todas as alterações aqui e vou mudar para uma branch, para a branch principal, na verdade. Que aqui está tudo certo, como a gente deveria fazer, ou pode fazer, né? Existem várias opções. Então, o que a gente tem aqui agora? Ao invés de eu estiver pegando o elemento pela tag H1, por exemplo, agora eu estou pegando, usando uma carry do próprio React Test Library. Ele fornece esse screen, esse objeto de screen para a gente. Imagina que isso aqui é como se fosse o próprio DOM. E aqui em cima do DOM, então eu quero buscar, fazer um get by row. A row, se a gente pesquisar HTML row em qualquer lugar, a gente vai encontrar vários desses materiais falando sobre área rows, que é muito usado principalmente para questões de acessibilidade. E a gente sabe que a acessibilidade importa muito nos produtos e é um tema a ser levado bastante em consideração e os testes eles já podem te garantir isso. Então, pô, o meu elemento aqui, ele é um H1 e o H1 ele existe uma row para ele, então eu vou usar essa row garantindo que eu já tenha duas asserções, né? Uma de acessibilidade e uma do meu texto. Então eu espero que exista um heading lá na página e que o nome dele seja faça parte. Aqui eu estou usando uma regex só para ele não reclamar se eu passar um P maiúsculo ou qualquer outra letra maiúscula que ele vai ignorar para ser case insensitive. Então aqui o nosso teste vai continuar passando, é um heading, tudo certo. E aí se eu aqui mudar no meu código para que seja, quero que seja um H2 agora, tudo bem, tipo, o estilo vai mudar, mas no final do dia eu ainda tenho um heading e ele ainda tem o mesmo texto. Então o nosso teste continua todo passando da mesma forma.
Beleza. A descrição é exatamente aquilo que a Raquel colocou ali no chat. A gente pode pegar pelo próprio texto. Então, o que está escrito na tela que o cliente está vendo é, pô, nosso app estará pronto em breve, parará. E é isso que a gente vai procurar. Então, o title é description. Eu espero que eles estejam no documento. Agora, pô, esse texto agora ele não é mais um parágrafo, como está aqui nesse style component. Ele é, sei lá, é uma div, é um A, é um span. Beleza, cara. O teste ele é a mesma coisa, não mudou nada para o cliente final. Outra coisa que a gente tem aqui, os inputs, né? Antes a gente estava pegando eles pela node list do carry selector, né? A gente estava fazendo isso aqui. E aí, pô, eu tenho uma dependência da ordem, eu tenho uma dependência aqui que não é muito legal se a minha ordem mudar. Então, o que eu posso fazer para pegar esse valor, esse elemento, na verdade, usando o que o cliente está vendo? Eu posso usar o placeholder, porque o cliente ele vai chegar aqui e vai ler, pô, tá escrito seu nome. Então, beleza, eu vou preencher aqui. E é exatamente o que a gente faz. O input de name, ele pega pela placeholder seu nome, placeholder e-mail para e-mail, WhatsApp para WhatsApp, beleza. E o botão, né? Como é que a gente pega ele para clicar? Eu poderia pegar só pelo texto, cadastrar? Poderia. Eu poderia pegar pelo um carry selector button? Poderia, porque ainda assim seria um botão, tudo mais. Mas o jeito mais ideal de usar o testing library é pegar pela row e passar as variáveis que precisa, por exemplo, o nome que a gente quer. Se a gente tiver vários botões, por exemplo, qual que é o texto específico que a gente está buscando. Então, aqui eu já estou garantindo que a acessibilidade dele, cara, ele é uma row de botão, realmente. Então, se eu, por algum motivo, mudar o meu elemento HTML aqui e passar a ser, sei lá, uma tag A, né? Mas que ela ainda assim tenha uma row de button, tudo bem, vai continuar funcionando porque a row dele vai ser button e o nome vai ser cadastrar. Então, a gente evita que mudanças de implementação, seja CSS, seletor, tudo mais, impactem nos nossos testes, né? E ele continue funcionando da mesma forma. Aqui para baixo já vai estar tudo certinho, como a gente esperava. Essa funcionalidade aqui, o it.it, ou poderia ser test.it aqui também, que dá no mesmo. Eu não vou entrar muito em detalhe agora, porque já estou até passando do horário, na verdade, né? Mas lá no meu site tem um post sobre isso aqui, então eu vou deixar o link depois no final, se vocês quiserem ler para entender um pouquinho como que funciona esse it. Mas basicamente é um loop. Como a gente usa for it no dia a dia, map e tudo mais, é um loop para a gente não precisar ficar repetindo o código todas as vezes. Lá eu explico com um pouquinho mais de detalhe, que eu não vou me atentar muito para a gente não tomar mais tempo. E por fim, só para finalizar, o último requisito que a gente tem aqui do nosso formulário é o WhatsApp, né? A gente precisa garantir que esse WhatsApp é válido, tipo, ele seja um número de verdade, que o nosso pessoal de vendas possa entrar lá e vai ser um número realmente válido para ele mandar uma mensagem. Então, o que a gente faz aqui é aquela validação, né, do número. Então, se eu passar um valor que não seja um número válido, ele me dá essa mensagem. E o teste é exatamente o que eu acabei de fazer aqui. Eu renderizo o elemento, pego aquele input, escrevo dentro dele algum valor inválido, no caso eu estou escrevendo invalid especificamente aqui, pego a mensagem que eu estou esperando, então número inválido, por favor, verifico novamente, pego o botão de submit aqui, que é esse botão, e eu espero que ele esteja desabilitado, eu não espero que eu possa clicar nele, e que essa mensagem de número inválido ela esteja aparecendo na tela, ou seja, ela esteja no documento. Então, dessa forma aqui, a gente garante que o nosso software está protegido. Então, qualquer alteração que fizerem aqui no componente, na implementação e tudo mais, a gente vai ter os testes lá garantindo que vai estar tudo certo e o cliente vai ter exatamente esse resultado no final. E só para finalizar, o ponto muito importante dos testes é, se eu mudo a implementação, mas não mudo o resultado final, tudo deve continuar funcionando da mesma forma, do ponto de vista de teste, né? Então, cara, aqui eu estou usando 2 estados separados, né? Se a gente parar para pensar, eu não preciso desse segundo estado aqui, né? Eu poderia colocar mais uma propriedade dentro desse objeto e fazer a mesma validação.
Só que se a gente parar para pensar também, é só um refactor, né? O cliente não vai saber disso. Pô, o Caio usava antes 2 estados lá do React, um booleano e um objeto e tal, mas isso no final não importa para ele. Importa para ele que ele tenha essa validação. Então aqui eu tenho uma outra branch, que é essa daqui, que basicamente, agora eu não tenho mais aquele estado, eu passei para dentro de uma propriedade desse objeto, e a validação aqui é em cima daquela nova propriedade. Então, se eu rodar os testes agora, nada deve ter mudado, porque eu tenho exatamente a mesma implementação e o resultado final também é o mesmo. A mesma implementação não, né? Os mesmos estilos e componentes e o resultado final para o cliente é o mesmo. Ou seja, todos os testes também estão passando. Então, esse é o ponto mais interessante dos testes, assim, ao meu ver, usando o Testing Library e principalmente seguindo os princípios dele, né? Que é, se eu mudo a implementação, mas não mudo o resultado final, todos os testes continuam passando, eu estou coberto, está tudo certo e estou protegido, vamos dizer assim, né? Então, a gente, do ponto de vista de desenvolvedor, se sente seguro em mudar o código, refatorar, deixar ele melhor para entender, mas ainda assim, o resultado final ele tá protegido pelo que a gente realmente quer que apareça na tela, né? Bom, acho que do ponto de vista prático é isso. Tomou um pouquinho mais de tempo que eu imaginei. Falei demais. Depois ótimo que... eu posso compartilhar com vocês o código ali também desses testes e tal. Enfim, para ter ideia, se quiser aplicar lá no Taylor também. Enfim, não sei se é React que fizeram, mas daria para usar alguma coisa que está ali. E só para recapitular, né? Eu já repeti isso várias vezes, mas para reforçar, não testa a implementação, teste o resultado final, o que o cliente vai ver. Tipo, cara, se você está usando um estado do React, se não, você está usando um reducer, se está usando qualquer outro tipo de coisa que ele te fornece, não é o teu foco do teste. O teu foco é ver o resultado final. Buscar seguir as hierarquias das carries, então é aquilo que a gente viu, usar o get by row, get by text, pegar os elementos pelo que ele representa realmente no final. Aquilo que até o Lucas já comentou, né? Testar o que é realmente necessário. Então, aqui no nosso formulário, a gente poderia testar várias outras coisas ainda, né? Poderia testar que o texto é branco, que o fundo é azul, que o botão é laranja, mas nada disso me interessa, não é o meu principal. E, por fim, conhecer as ferramentas que a gente tem à disposição. Pode facilitar muito mais o nosso trabalho, a gente pode evitar de escrever coisa repetitiva ou até fazer de uma forma um pouco melhor. Deixei algumas referências aqui também, a documentação, a parte sobre carries. Eu recomendo muito a leitura da documentação, ela é muito tranquila de ler, é bem clara, não é nada muito complexo. Tem esse post do William Houston, que é de erros comuns com React Testing Library. E deixei também o blog do Bruno Nardini, que é um cara que trampa aqui comigo. Ele é um cara sensacional, tem também um curso de React, inclusive. Ele tem vários conteúdos bacanas lá, então recomendo também darem uma olhada. Eu me inspirei muito nele em alguns temas que ele já falou aqui dentro da empresa, sobre testes. E, bom, é isso. Obrigado aí pela paciência de vocês, pelo convite de novo. Como eu comentei lá no início, isso aqui, é uma introdução para o assunto, né? Tem um mundo ainda por dentro que a gente poderia falar. A gente poderia falar sobre, testes de expectativas de API, de requisições, de várias coisas desse tipo. Enfim, várias outras coisas. Testes é um mundo muito grande, assim, a gente poderia falar de muita coisa. Então, é só a introdução. Fique à vontade para, sei lá, tirar dúvida comigo, seja aqui, LinkedIn, qualquer lugar que vocês me encontrarem. Vou partilhar com vocês esses slides, vai ter o meu site ali, lá tem tudo de link sobre mim, pode ficar à vontade. E uma coisa a mais, só para finalizar, eu participo da organização de um evento, que é o CodeCon, que vai acontecer nesse mês de setembro, dia 25. E aqui eu consegui um cupom de desconto para de 10%. E aí pode se inscrever lá pelo site. É um evento assim que ele é completamente diferente de qualquer evento que vocês já participaram online. Assim, ele será totalmente gamificado, exatamente como tá aqui. Que da hora! Então, para quem gosta de jogo e tal, vai ser bem bacana. O conteúdo tá muito legal também, o preço dele é bem barato, assim, é menos de R$30 o ingresso. Que tem muita top, coisa que bacana, top. muito conteúdo. E, seria muito legal ter vocês lá também. E acho Com que é isso. certeza.
Cara, muito obrigado. Real, assim, foi um conteúdo muito top. Fazia muito tempo que eu tinha entrado na parte de teste de front-end, fazia muito tempo mesmo. Então foi muito da hora ver isso aí, acho que contribuiu bastante. Com certeza, tenho certeza, galera vai ficar doida para colocar em prática. Foi Mas, muito prático, foi muito gostoso, cara. Obrigado mesmo. Acho que arrebentou aí. E pô, abram aí o sensacional. microfone, galera, para agradecer. Podem abrir. Aí eu já quero falar que assim, vai ter que ter um dois, vai ter que ter um Ah, segundo com aí. certeza. Então se prepara, Caio, daqui a vamos colocar, tem que ter um intervalo legal aí de uns 2, 3 meses, mas cara, você vai voltar. Sim, com Porque certeza. eu gostei muito, e como você falou, a introdução, então só tá dando um gostinho pra galera, né? Com certeza o pessoal vai querer ver mais. Então depois a gente traz vocês de novo. E, cara, Tá, deixa os vamos ver. slides mesmo, sabe? Os links, porque a gente vai passar pra galera, principalmente para participar desse evento Eu... junto com você. Vai ser bem bacana. E, cara, obrigada. Você aceitou de primeira Muito aí o obrigado mesmo. convite. Isso foi top. E, Top. galera, alguém ficou com Show. alguma dúvida? Abra o microfone, fiquem à vontade. Apesar que o Caio explicou tão bonitinho, né? Tão. Que eu falei, caraca, muito bom isso. Tem gente que tá Até quem formigando o não dedo. trabalha quer fazer, quem não trabalha quer testar. Muito legal isso. Tenho certeza, tem gente formigando os dedos aí. Pô, galera, sim, tem Boa. muita coisa de teste que a gente poderia ter falado, muita mesmo, assim. Vários assuntos de, pô, TDD, a gente nem falou nada sobre isso, né? E é um tema muito, muito Sim. presente, e principalmente, né, a questão do desenvolvimento ser orientado a testes e não só a questão de escrever os testes antes e tal. Então, pô, tem muita coisa que a gente poderia falar. É uma introdução, se precisar voltar outra vez a gente volta, não tem problema. Mas assim, eu tento escrever algumas coisas, então às vezes eu até tô meio parado, mas preciso escrever um pouco mais. Tem algumas coisas que eu já escrevi aqui, inclusive esse é o post que eu falei que eu ia mandar, né? Uhum. Eu vou ter aqui sobre os loops no Muito teste. bom, muito bom. E aí aqui tem um pouquinho mais de detalhe e tal. Enfim, é isso. Fiquem à vontade para me chamar, seja por qualquer canal aí, vou estar bem à disposição. A gente vai trocando ideia e aprendendo coisa junto. Top. Animal, cara. Muito obrigado mesmo. Ó, já Alguém tem tem uma galera pergunta? falando aqui que vai fritar o cérebro agora. Aí, ó. Muito top, muito top. Muito bom. Show. Ninguém quer falar nada, gente? Ser sério, você não fala nada. O pessoal é Ah, tímido, né? Aí depois fica falando, eu ia falar algo, aí não fala. é. Vou falar. Mas, cara, muito obrigado outra vez. Vamos, com certeza, repetir a dose. Sim, Cara, brigadão mesmo. Com certeza tentar aparecer aí no Podcon. Vamos ver o que a gente pode Mas, fazer. sim, E vamos valeu, tentar ver a gente. galera aí. show, valeu demais, galera. Obrigadão. Obrigado pra galera. Uns avisos importantes do final. Quem gostou aí desse clima, dessa coisa, a gente tem outros programas. Na sexta-feira que vem tem um Clube do Livro, capítulo 7 do Clean Code. Junta Isso. aí. É mais aberto, é mais uma conversa, não é tanto. É mais Não é uma uma mesa talk, né? redonda. Mais um. E voltem, então venham para o Clube do Livro, vai ser bem legal. E a gente também tem podcast. Provavelmente semana que vem vai estar saindo mais um. A gente tem 10 episódios lá, ouçam. Estamos falando sobre vida, universo, programação e tudo mais. Então, cheguem lá com a gente. Valeu, gente. Obrigadão. Galera, Tchau. obrigada a todos, boa noite. Caio, obrigada de novo, Valeu, viu? galera. Vamos voltar, Valeu, vamos Van. repetir E isso aí, que vai ser obrigado, muito Van, bom. por ter trazido ele. É verdade, Ivan, valeu. Menino de Tchau, ouro aí, gente. valeu. Gente, boa noite. Boa noite. Valeu.